Então, aí, hoje começamos a introdução à Epístola de Tiago, e o tema geral é teologia prática. Por que teologia prática? Porque teologia é essencialmente teórica. Teologia ensina os conceitos sobre Deus e sobre a vontade de Deus. Mas se a teologia em sua vida se limita a conhecer os parâmetros, os conceitos, a teoria, você não vai desenvolver a sua salvação, como Paulo diz, com temor e tremor. A teologia em si é importante porque ela dá-nos conhecimento, embasamento teórico para vivermos uma vida prática. Você não pode entrar em uma ciência apenas em bases empíricas. O empirismo é importante na medida em que você está alicerçado no conhecimento intelectual, conhecimento teórico. Então, os dois são importantes. Então, a pergunta é, qual que é mais importante? A prática ou a base intelectual, teórica? Os dois. É mesmo perguntar, qual é mais importante no carro? O pneu ou o motor? Aí alguns desavisadamente, não, o motor. Então deixa o carro, tira os pneus e deixa o carro rodar sem motor. Outros dizem, os pneus. Então, aliás, tira os pneus e deixa o carro rodar somente com o motor. Mas outros dizem, são os pneus. Então, tira o motor e deixa ver se o carro vai girar. Então, na vida, muitas coisas convergem para o funcionamento adequado, bom, e que atende às necessidades. Então, mas aí, se você quer um pouco mais de teoria, então vá para Romanos. Assim mesmo, uma vez, quando eu fazia o curso de mestrado lá no Seminário Palavra da Vida, numa matéria chamada, se não me engano, a matéria se chamava Pregação Criativa, se não me engano. E o professor Davi Merck, lembro como hoje, deu um exercício em sala para nós. O exercício era verificar em alguns livros, como Romanos, Tiago, Pedro, etc. e tal, qual era mais ou menos o percentual prático e o percentual teórico. Então, aí isso a gente concluiu para a Bíblia inteira. A Bíblia inteira parece ser cerca de 70% prático e 30% teórico, com certas diferenças, como, por exemplo, o livro de Romanos. Bom, então, o tema geral de Tiago é teologia prática. Porque, assim como o Evangelho de Mateus, Tiago é uma epístola mais voltada para os judeus, haja vista que ele foi o pastor da igreja mãe em Jerusalém no período de transição do Antigo e do Novo Testamento. O cristianismo do primeiro século foi um período de transição. Houve muitas dificuldades, muita confusão entre os convertidos judaicos, porque eles estavam ainda com a mentalidade do Velho Testamento, da Antiga Aliança, e muitos não largavam por nada. Então, o livro de Gálatas é um exemplo. Os judeus estavam se convertendo, mas ainda queria ficar atrelado à prática da lei cerimonial, especialmente
especialmente a circuncisão. Certo? Então Paulo escreveu o livro de Atos para dizer: se vocês querem viver sobre a lei, vocês escolhem, porque ou você vive sob a lei, ou você vive sobre a graça, sob a graça. Né? Aí, Tiago, aí vem o livro de Hebreus, né, que nós acabamos de fazer pregações, né? Os judeus convertidos, sinceros, mas apegados à antiga aliança. Então, Hebreus foi escrito para fazer uma comparação de superioridade da nova aliança com a antiga aliança. Tiago não fica muito distante disso. Ele também, como Mateus, ele estava, como o Evangelho de Mateus, ele era um judeu, pastor da igreja mãe, a igreja de Jerusalém, a primeira igreja. Ele já estava querendo dizer a primeira igreja batista regular. Não, esquece isso. A primeira igreja, até aí não havia denominação, que só tinha uma igreja, né? A igreja em Jerusalém era a igreja mãe, e Tiago foi o pastor dela, e o próprio Tiago está muito ainda com a mentalidade judaica. Só que Tiago ele sabia separar o joio do trigo, certo? Ele sabia separar a água do vinho, né? Distinguir entre água e vinho, né? Tiago era como aquele mestre Sala que experimentou o vinho e que Jesus fez no primeiro milagre e logo identificou: esse vinho é excelente, né? Chamou o noivo e disse: olha, que estranho, a maioria dos noivos serve primeiro o bom vinho e deixa os mais inferiores para o final da festa. Você deixou o bom vinho, guardou o bom vinho até agora? Né? Então, Tiago é assim, né? Sabe discernir, embora tinha uma forte tendência judaica. Só que ele aproveitou essa tendência de uma mentalidade ainda arraigada no Antigo Testamento para fazer uma transição saudável, né? Incentivando usar a teoria para uma boa prática, né? Aliás, uma boa teoria sempre gera uma boa prática, né? Graças a Deus. Então, aqui em toda a Bíblia, como em todo o Novo Testamento, e aqui Tiago destaca Jesus como o cumprimento pleno, completo do Antigo Testamento. Jesus é o Senhor das Escrituras, de acordo com o comentador que eu li, principalmente muito próximo do capítulo do Sermão da Montanha, especialmente o capítulo 5 de Mateus. A epístola de Tiago é conhecida assim como em 1 João, 1 e 2 João. Aliás, a primeira epístola de Tiago é conhecida assim como 1 e 2 João, Judas, como epístola católica, epístola geral. Isso porque, diferentemente das epístolas de Paulo, ela não foi dirigida a uma igreja específica. A epístola não foi dirigida a igreja nenhuma. É uma epístola circular, né? Ela também é chamada de epístola circular, porque tinha que ser lida em várias igrejas. E destaca a obediência humana como evidência de um bom relacionamento com Deus. Não é o contrário. O relacionamento do homem com Deus não começa pela obediência. Isso aí é até discutido se o pecado de Adão foi desobediência ou incredulidade. O relacionamento de Deus não começa pela obediência, começa pela fé, né?
depois que pela fé ele reata sua comunhão com Deus, aí começa a obediência. Por isso que o batismo, por imersão, ele é importante como símbolo do começo de uma vida cristã, né? Porque é o primeiro passo para uma obediência. Então, aqueles que são rebeldes contra o batismo, praticando o batismo infantil, praticando o batismo por aspersão ou por derramamento, ensinando e praticando o batismo como sacramento, né? Eles erram muito na vida cristã e isso enfraquece a vida cristã deles. Eu tenho percebido isso no meu acompanhar desses amados irmãos que não são ensinados a levar a sério a simbologia bíblica, né? Então, a mensagem de hoje, para entrarmos na introdução da Epístola de Tiago, é a seguinte: irmãos, desfrutem à vontade da abertura dessa série de pregação expositivas da Epístola de Tiago, pois se Deus nos abençoar com a sua graça, você vai aprender nessa epístola o sentido, o significado, a importância vital da teologia prática, né? Não basta confessar Jesus como Senhor, segundo Tiago, é preciso dar evidência dessa confissão em sua vida. Mas, nesse sentido, Tiago comunga com Paulo, ele concorda com Paulo, né? Paulo também enfatizava muito a vivência cristã como fruto de uma fé genuína, né? Porque fé que não pratica, Tiago vai dizer, não é verdadeira fé, né? Todos nós conhecemos aquele versículo do capítulo 2, em que Tiago diz: fé, quem sabe? Fé, completa aí. Fé sem obras é morta. Ou seja, não existe. A fé é evidenciada pela prática, né? Na linguagem de Gálatas, eu lembrei aqui de Gálatas, que Paulo diz que a fé é confirmada, uma palavra, esqueci a palavra, o conectivo aí, a fé, ela pode ser, eu posso jogar a palavra evidenciada pelo amor, né? Fé sem amor não existe, né? O amor é o fruto da fé, né? E a fé não existe sem amor, assim como no caso desse caso aqui, nem o amor existe sem a fé, né? Deixa eu ver se está aqui, em Gálatas 5, né? Eu esqueci onde é que está a passagem, mas não tem problema não. Mas aí, a palavra de Deus junta-se a Tiago, a epístola de Tiago, para proclamar a teologia prática. Então, o primeiro item desse aprendizado aqui é o seguinte: primeiro ponto você vai desfrutar dessa introdução à epístola de Tiago, porque aqui nessa introdução você já começa a aprender a teologia prática, mas será na exposição que você vai aprender a teologia prática. Mas como para compreender qualquer livro é preciso que haja um preâmbulo, uma introdução. Então, o primeiro ponto aqui dessa introdução é aprendendo um pouco sobre quem escreveu a epístola de Tiago. Quem escreveu a epístola de Tiago? Quem é o autor da epístola de Tiago?
própria epístola diz que foi Tiago, certo? Em Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago está seguindo aqui o princípio da humildade. Os autores, normalmente, principalmente os autores sagrados, não costumam se identificar muito, né? Porque se a gente for falar de nós, qualquer um de nós, se a gente for falar de nós mesmos, a gente vai exagerar, né? Para falar de nós mesmos, nós não medimos esforço nem palavras. Mas os autores dos livros canônicos, Gálatas 5:6, né? O que diz aí? Lê para nós. Isso. Então aí está dizendo que a fé atua pelo amor, né? Ou seja, o amor é fruto da fé. Então aí o primeiro ponto é aprendendo um pouco sobre quem escreveu a epístola de Tiago. E aqui o próprio Tiago diz, a própria epístola diz: Tiago, servo de Deus vivo. Aliás, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então ele se identifica apenas como servo de Jesus Cristo. Se ele fosse se identificar, ele ia dizer: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui fala o irmão do próprio Senhor Jesus Cristo. Então parem todos para me ouvir. Não, a humildade do servo de Deus o proíbe de fazer isso, e os servos de Deus são obedientes. E como o servo de Deus tem por objetivo glorificar a Jesus Cristo, então Tiago coloca Jesus na frente aqui, tá bom? Mas Tiago, cujo nome hebraico é Jacó, né? Ou como está lá na Bíblia grega, no Testamento, Jacobos, né? Tradução de Jacó. Ele é irmão de Jesus mesmo, né? Ou meio irmão, né? Porque ele era irmão de Jesus só por parte de pai. Ele também é um dos 4 filhos de Maria e José, de acordo com Mateus 13, versículo 55, e Marcos 6, versículo 3. Né? E era o primeiro pastor, né? Privilégio, né? Mas para Deus não tem primeiro nem último, né? Pelo contrário, ele disse: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Mas o próprio Jesus, para dizer que ele era tudo, ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Então ele foi o primeiro pastor da primeira igreja, né? Agora, ele com os seus outros quatro irmãos, ele com os seus outros 3 irmãos e irmãs, né? Durante a vida de Jesus na terra, eles não aceitaram, como os outros judeus, eles não aceitaram que Jesus era o Filho de Deus, o Messias de Israel, profetizado no Antigo Testamento. Os irmãos de Jesus viveram todo o tempo da vida de Jesus, ou seja, 33 anos, ainda na esperança da vinda do Messias. Somente após a ressurreição de Jesus é que eles vieram a crer em Jesus. Uma certa vez, eles até reputaram Jesus como louco, né? E também como alguém que estava se esquivando, né? Uma vez eles disseram para Jesus: olha, estava havendo a festa da Páscoa e eles incentivando
o irmão, imagine 4 irmãos, um monte, ou mais, 4 ou mais irmãos, que as mulheres não foi colocado aqui, mas imagine vários irmãos empurrando Jesus. Jesus, vai para a festa, você não é o bam. Brincadeira, você não não faz tantos. E eles viam as obras que Jesus fazia, viu? Né? Eles viram o primeiro milagre, etc e tal. Eles viram todos os milagres, a ressurreição da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro, tudo isso eles presenciaram. Né? Mas eles diziam, você não faz essas coisas, manifesta ao povo. Né? Ele achava que Jesus era um político, vai, mostra que você fez asfalto, construiu pontes, viadutos, né? Que são as obras do político. Você sabe que os políticos são especialistas em construir asfalto, pontes e viadutos, né? Porque é a única coisa alta que aparece. O asfalto não aparece, não é alto, mas os carros estão viajando nas estradas, estão vendo, né? As coisas mais que não mostram muita coisa, os políticos não fazem. Então, muito provavelmente os irmãos de Jesus estavam achando que ele era um político. Vai lá, vai na festa, você vai ser visto, faça essas obras que você faz lá no meio do público. Né? Então, eles só confiaram em Jesus e se converteram após a ressurreição. Né? Mas Tiago é um daqueles que estavam presentes, já convertido, né? Lá no cenáculo, junto com os apóstolos. Né? E os outros, ou seja, os 120 membros da igreja em Jerusalém, por mandado de Jesus aos apóstolos, estavam reunidos esperando a descida do Espírito Santo, e lá estava também Tiago. Como diz aqui em Atos 1,14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Também diz que Tiago era casado. Lá em 1 Coríntios 9, quando Paulo está ensinando a igreja a cuidar dos seus pastores, sustentando seus pastores, dando pão e semente para os pastores, porque enquanto eles semeavam a palavra de Deus, eles tinham que ser sustentados. Né? Enquanto Paulo ensinava isso, ele disse, também o pastor tem direito de casar, ter uma esposa, né? Como Tiago, ele diz, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. E destacou um, quem? Cefas, né? Pedro. Então, Tiago era um dos irmãos do Senhor, ele também era casado. Né? E ele foi referido por Paulo como coluna, lá em Gálatas 1:19. Né? Foi aquele que proferiu o discurso pacificador de Jerusalém, porque houve uma intriga se os gentios deviam ou não se circuncidar, né? ou melhor, como os gentios deviam compartilhar da vida em Cristo, né? Na igreja. Então foi ele o que fez o discurso pacificador, embora a gente faz os discursos e prega, né? E muitas vezes o discurso passa por cima da cabeça dos ouvintes, né? Não vai para o coração. Mas Deus suscitou um homem bom, inteligente, sábio, chamado um filósofo, né? Chamado, como era o nome dele? Esquece. Que deu a dica, matou a cobra de uma vez, né? E levou à conclusão do famoso Concílio de Jerusalém. Mas quem é esse Tiago, né? Mesmo? Porque havia muitos outros Tiagos na região, né?
Tiago e Maria, né? Muitos Tiagos, né? Então, pelo menos, nós conhecemos três, um que era apóstolo e outro que era irmão de João, né? Mas Tiago, apóstolo, morreu logo no início, pelas mãos de Herodes, e o outro Tiago nem aparece no livro de Atos, né? Que é o famoso Tiago menor. O menor aqui significa mais jovem, né? Ele nunca foi mencionado. Então, dessa forma, fica demonstrado que o autor de nossa epístola era bem conhecido, em parte, é claro, por ser irmão do Senhor e por ter sido o primeiro pastor, nada menos do que pastor da PIGE. Conhece a PIGE? Vocês conhecem a PIGE? É normal aqui as igrejas da convenção ter uma sigla, PIB, Primeira Igreja Batista, né? E outras. A nossa é IBRBB, a nossa sigla. Mas ele era nada menos do que pastor da primeira igreja em Jerusalém. Certo? PIGE, Primeira Igreja em Jerusalém. Então, o primeiro ponto aqui... esqueci de pôr uma fotografia aqui. O primeiro ponto aqui é... até tinha feito, rapaz, mas apaguei, que estava lá no fundo, né? Então, aqui é o segundo, né? Eu preciso do primeiro. Já deu. Resolvido. O nosso primeiro ponto aqui, acabei de falar, que é aprendendo um pouco sobre quem escreveu a epístola de Tiago. Será que aprendemos mesmo ou não? Temos umas dicas, por isso que eu já coloquei um pouco, né? Porque são somente algumas pistas que devemos seguir para saber quem foi realmente que escreveu a epístola de Tiago, ou melhor, quem foi o Tiago que escreveu essa epístola chamada Epístola Geral. Segundo ponto é aprendendo um pouco sobre os destinatários da epístola. Não é verdade. Aprendendo um pouco sobre a data em que foi escrito a epístola a Tiago. Essa questão de data é uma coisa muito difícil de detectar nos livros bíblicos, né? Mas pelo correr da história no período em que a epístola foi escrita, nós podemos deparar aí Tiago com uma data logo do início do ministério dos apóstolos, né? Tiago, lembrando que, se eu não falei, eu vou falar agora que Tiago não é apóstolo. Ele não foi arrolado com os apóstolos. Assim como Lucas e Marcos, que também não foram apóstolos, mas a prerrogativa de escrever epístolas canônicas tem alguma evidência de ser dos apóstolos, mas esses que não eram apóstolos, mas escreveram livros canônicos, eles estão respaldados nos apóstolos, eles são reconhecidos pelos apóstolos, por isso que os seus escritos se tornaram canônicos, ou se tornaram reconhecidamente a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Então, Tiago, voltando aqui à data, é muito bem provável que, por causa até mesmo do relato da autoria, Tiago tenha escrito a sua epístola logo no início, né? Principalmente porque Tiago era um remanescente, por assim dizer, do judaísmo, né?
Tiago foi o promotor da transição do judaísmo para o cristianismo. Então, há quem diga que ele escreveu, que foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Foi a primeira escritura do Novo Testamento. Porque ele escreve para, como diz aqui, aos crentes da dispersão, as 12 tribos de Israel que se encontram na dispersão. Aqui, claro que não era Israel todo que estava na dispersão. A maioria de Israel estava sendo disperso pelas perseguições romanas, pela insatisfação de estar ali sendo dominado pelo Império Romano, etc. e tal, e até mesmo por cumprimento da profecia bíblica que Deus disse lá em Malaquias, lá nos profetas menores, e até mesmo em Isaías, como nós já vimos, que eles seriam dispersos, né? Então, porque aconteceu o que é chamado de diáspora. A diáspora é a dispersão dos judeus longe de Jerusalém, né? Podia até ser na Palestina, mas principalmente e muito mais fora da Palestina, né? Então ele escreve a esses, e lá na dispersão, nas cidades que cada um estava, o evangelho estava chegando e muitos estavam se convertendo nos seus devidos lugares. Os que estavam em Roma se converteram, os que estavam na Galácia se converteram, os que estavam em Filipos se converteram, né? Por isso que Paulo tinha o costume de, quando chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele visitava para pregar era a sinagoga, né? Então, Tiago, essa dispersão aqui, há uma pequena discussão se essa dispersão é a dispersão de Atos capítulo 8, quando os judeus foram dispersos por causa da perseguição, né? Mas aí já era judeus crentes. Então, uma coisa ou outra, de qualquer maneira, eram judeus, aqueles que se dispersaram no capítulo 8. Mas eu acredito que são ambos, né? Os dispersos por natureza, o cumprimento da profecia, de que Deus, por causa da transgressão dos judeus, eles iam ser dispersos por todas as nações, mas também eu creio que inclui também os que saíram embora da Palestina, de Jerusalém, se espalhando pela Palestina toda e fora da Palestina, pelas províncias do Império Romano, porque eram judeus convertidos, os destinatários dessa carta, que nós vamos ver daqui a pouco, e Tiago escreveu essa epístola no começo. Alguns dão a data de 45, né? Outros dão a data de 49, mas tem aqueles que dão a data de 62, um ano antes da morte de Tiago, que segundo José foi morto por apedrejamento pelos fariseus e saduceus, mas isso aí é uma conjectura não mencionada nem aceita por todos os comentadores da epístola. Mas a evidência maior é que ele escreveu no começo, para orientar os judeus, que agora eles eram não apenas teóricos, mas a teoria devia redundar em prática. Em terceiro lugar, aprendendo um pouco sobre os destinatários da epístola de Tiago. A quem foi dirigida a epístola de Tiago? Como eu disse no começo, Tiago não escreveu a uma igreja específica, como fez o apóstolo Paulo, mas escreveu às 12 tribos que estão espalhadas pelo mundo, as 12 tribos de Israel, né?
aqui menção 12 tribos de Israel, normalmente equivale a Israel como um todo. Mas aqui, Tiago concede que seja, que foram dispersos pessoas de cada tribo. De cada tribo havia pessoas no meio dos dispersos. Assim como cremos que de cada tribo havia dispersa no dia da perseguição de Atos capítulo 8, também havia membros de todas as tribos. Esses foram os destinatários da epístola. Assim como Hebreus, Tiago pode estar escrevendo a cristãos judeus fora da Palestina. Embora seja dirigida aos dispersos, os da diáspora, a epístola de Tiago não é simplesmente para judeus, mas para judeus cristãos. Afinal, os primeiros convertidos foram os judeus, e Tiago era o pastor da igreja em Jerusalém. Tiago pastoreava judeus, a menos que tinha ali infiltrado algum gentio, que era normal. Muitos gentios, admirando a religião judaica, eles se tornavam prosélitos, e os judeus se sentiam muito orgulhosos e satisfeitos em fazer proselitismo, que também o que Jesus condenou muito lá em Mateus 23. Ali Jesus disse que eles nem entravam no reino e nem deixavam outros entrar, né? E dava muito valor a um prosélito. Prosélito, hoje em dia, é usado para as pessoas que aderem à igreja por simpatia, mas sem conversão, né? Como Jesus apertou com Nicodemos, dizendo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ainda hoje as igrejas estão cheias de prosélitos, que não tem nenhum sinal de conversão, nenhum sinal de transformação de vida pelo novo nascimento, mas estão ali na igreja e ainda falam o nome de Jesus, né, em vão o tempo todo. Nós devemos ter cuidado com isso, né? Sempre estar verificando se realmente eu nasci de novo, né? O que denuncia que eu nasci de novo são os frutos, a vida que eu levo, tá certo? A vida que você leva lhe denuncia que você é ou não um peregrino no caminho do lar celestial, cantando aleluias e glórias a Deus. Tá certo? Do contrário, você é um adepto triste, né, moribundo, que só abre a boca para murmurar, mas não nasceu de novo, está dentro da igreja. Além disso, ao dirigir sua epístola às 12 tribos dispersas entre as nações, versículo 1, Tiago devia ter em mente não apenas os judeus da diáspora, das tribos de Israel, mas também as primeiras perseguições sofridas pela igreja que levaram os convertidos a Cristo a se espalharem por diversas regiões da Palestina e além dela. Aprendemos aqui então sobre para quem Tiago especificamente escreveu essa epístola. Embora é uma epístola que teria que ser lida, uma epístola circular, que teria que ser lida em várias igrejas, mas em termos práticos, ele tinha a epístola tinha e tem até hoje seus destinatários, né? Como nós vamos ver durante a exposição, né? Nós vamos inclusive verificar que não é somente as 12 tribos de Israel dispersas pelo mundo inteiro, mas para todos os crentes de todas as épocas, né, até o dia do arrebatamento. O quarto ponto é aprendendo um pouco sobre o que ensejou a epístola de Tiago, ou seja, qual foi a ocasião
que moveu Tiago a escrever essa epístola. Também muito claro na exposição dos textos, né? Mas principalmente porque as pessoas estavam tendo, as pessoas cristãs, né, que tinham recebido Cristo como Messias, aceitado e reconhecido e buscado o relacionamento com Deus por meio da fé no Messias que ele enviou, as pessoas estavam com muitos problemas, e muitas vezes em decorrência da sua religiosidade e hipocrisia de alguns, né, que passavam grandes provações e tentações devido a isso, né? Porque engana-se que quem quer enganar a Deus não sofre, né? Então, as pessoas que tentam enganar a Deus assumindo uma religiosidade vã e vazia, como nós vamos ver no decorrer do texto, quando Tiago fala da verdadeira religião, eles sofrem muitas provações, muitas dificuldades, né? até que Deus realmente transforme as suas vidas, né? Havia relato de até competição à maneira judaica por cargos, né? Porque a corrupção dizem que o papado do século XIV até o século XV, quando foi proclamada a reforma, século XVI, começo do século XVI, os papas concorriam a cargos dentro da igreja, e tinha até aqueles que eram tão corruptos que compravam os cargos, né? Os judeus também tinham esse costume, né? Quando Jesus veio, os cargos de sumo sacerdote e outros cargos no espectro político da Judéia eram concorridos e comprados, né? Muito corrompidos. E parece que tentaram trazer essa prática para a Igreja de Cristo. Mas aí Tiago parece ter sido comovido e sentiu compulsão para escrever essa epístola. Muitos dos cristãos judeus não viviam, em terceiro lugar, o que motivou Tiago a escrever essa epístola é porque muitos dos cristãos judeus não viviam de acordo com a profissão de fé em Jesus Cristo. Então eles tinham muitos problemas também. Isso gerava muitos problemas em todas as áreas, né? Por exemplo, problemas sérios com a língua, né, a ponto de gerar divisões na igreja, problemas de mentalidade mundana, a ponto de Tiago ameaçar, dizer: Deus, vocês estão provocando ciúmes em Deus, porque o crente pertence a Deus e ele não reparte com o mundo, né? Aí ele diz: portanto, quem se torna amigo do mundo automaticamente se torna amigo de Deus, né? Então são para esses que Tiago destina a sua carta, né? Aqui foi um quinto ponto aqui sobre o destinatário da carta de Tiago, é que eles não, por conta dessa vida religiosa hipócrita, eles não conseguiam produzir as características da vida cristã, de uma vida cristã madura, né? Representada pelo termo muito usado por Tiago, né? Pelo termo perfeito, que quer dizer maduro, completo, né? Esse termo perfeito, é claro que não significa impecável, né? Significa mesmo maduro, completo. Então, eles não conseguiam praticar as virtudes, as características cristãs, como prática da verdade, controle da língua. O verdadeiro cristão sabe provérbios, né? Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, né? Então, ele não tinha controle da língua,
eles não conseguiam ser pacificador, eles eram contendedor, eles gostavam de uma boa briga, né? Na igreja, até hoje é assim, tem uns que não são pacificadores. E daí o conselho de Tiago: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, se algum o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho, etc. Então, Tiago aqui aconselha os que são mais maduros a aconselhar e ajudar os irmãos imaturos. Rapidamente, em quinto lugar, aprendendo um pouco sobre gênero literário da epístola. Então, o gênero literário da epístola, a epístola é uma carta-sermão, né? Reflexo da literatura sapiencial, literatura de sabedoria, com provérbios, cantares, Eclesiastes, né? Jó, etc., né? Conhecida literatura sapiencial. Então, Tiago traz para a sua epístola alguma característica em termos de estilo literário dos livros da sabedoria. Em alguns aspectos, o estilo guarda certa semelhança também além do livro da sabedoria, eu vou pular aqui de uma vez, com o Sermão da Montanha, né? Tá certo? Tem muito dos sermões, muita característica aqui que nós encontramos nos Sermões da Montanha, que durante a exposição da epístola nós vamos poder verificar mais. Sexto lugar, aprendendo um pouco sobre o conteúdo da epístola de Tiago, né? O conteúdo da epístola de Tiago, como eu já disse, o conteúdo da epístola de Tiago é essencialmente prático, por isso que eu chamei, e muitos chamam de teologia aplicada, teologia prática, porque ele disse: a fé sem obras é morta. Então ele faz alusões às palavras de Jesus do Sermão do Monte, né? Rapidamente aqui, como suportar a perseguição, tornar-se perfeito, incentiva a oração, fazer a vontade de Deus, amar o próximo, conhecer o bem e o mal, saber distinguir, não fazer juramentos, ser pacificador, etc. e tal. Também o conteúdo da epístola guarda certa semelhança com a literatura da sabedoria, como eu já disse. Agora eu vou ler aqui um pequeno achado da internet. Eu copiei aqui, eu esqueci de copiar o autor, quando eu fui procurar não achei mais o autor, mas eu estou sendo honesto aqui, dizer que eu copiei da internet. Eu vou dizer para você ler rapidamente. Principais equívocos de interpretação da epístola de Tiago. Número 1. Entender que Tiago está preocupado com temas como justiça social e distribuição de renda, ações caridosas. Entender que Tiago tem esse objetivo é um equívoco, um erro. Segundo, considerar a repreensão severa aos ricos que acumulam bens como sendo uma repreensão a quem detinha riquezas materiais e não observar que o termo rico é uma figura que se aplica aos judeus. Eu não sei de onde ele tirou isso, eu até quis apagar inicialmente, mas falei, lá que eu copiei o trecho, eu vou copiar tudo, né? Mas o que eu entendi aqui é que Tiago não está condenando ser rico, ele está condenando ser rico para si mesmo, né? E a exortação de Tiago é que os ricos saibam ser ricos, ser ricos para com Deus, sendo generosos, ricos para com os necessitados e principalmente não perseguindo os crentes, né? Os crentes pobres.
que é o que ele condena, né? Sexto lugar e último, né? Sexto lugar e último, aprendendo um pouco sobre a canonização da Epístola de Tiago. Então, assim como todos os livros do Novo Testamento, Tiago passou pelo crivo da inspiração divina, para o teste da inspiração divina. E Tiago foi um dos que mais demorou, né? Até mesmo depois de estar na lista dos livros canônicos, né? Houve, entre os reformadores, por exemplo, quem não aceitava a Epístola de Tiago, exatamente por falha de interpretação. Lutero, por exemplo, chamava a Epístola de Tiago de Epístola de palha, porque, segundo ele, a Epístola entrava em contradição com a salvação pela fé, né? Mas como não existe homem nenhum perfeito em face da terra, né? Moisés ficou irado, Abraão mentiu e Lutero não teve uma visão clara da Epístola de Tiago, né? Redenção pela fé. Para Tiago, para Lutero, Tiago contrapunha a sola fide, embora a sola fide não existia assim, como eu preguei a semana passada, no tempo de Lutero. A sola fide foi uma progressão, o esboço dos 5 solas da Epístola. Então, aí, as considerações finais que devo proceder é a seguinte: por meio das pregações expositivas da Epístola de Tiago, pretendo, com a graça de Deus, enfatizar o significado da teologia prática. É o único lugar onde aparece o termo religião, exatamente conectado com a teologia prática, exatamente para explicar a necessidade de se praticar o que se crê. Crença sem prática é hipocrisia, é falsidade, é vácuo. Então, é o único lugar onde aparece o termo religião, exatamente para explicar a necessidade de se praticar o que se crê, sob pena de se estar em uma religião vazia, pautada apenas na ilusão e pela hipocrisia. E isso não leva a lugar nenhum, segundo Tiago. A religião verdadeira é a religião de fé combinada com a prática, ou evidenciada com a prática. Amém? Então Deus nos abençoe, e eu espero que seja esse o começo da decolagem do nosso avião expositivo de Tiago. A semana que vem a gente continua, se Jesus não voltar. Deus abençoe a todos